seguros mútuos para situações como morte, desemprego ou doenças prolongadas. Tinham ainda debates políticos, escolarização e formação profissional e formas arcaicas de ação sindical. Owen pode ser considerado o primeiro teórico do mutualismo. Inspirado pelas práticas das sociedades amigáveis, foi afastando-se progressivamente da sua doutrina inicial da figura paternalista do patrão filantropo, em direção à fundação de comunidades autónomas de agricultores e de produtores independentes. Os seus seguidores, os owenistas, viriam a ser determinantes para o radicalismo inglês. Eles começaram a organizar cooperativas, associações de ajuda mútua, trade unions, sessões de formação profissional e bancos assentes na lógica das Labour Notes. Para além de desenvolverem as práticas herdadas das sociedades amigáveis, foram também desenvolvendo cada vez mais a teoria. Foi a partir das comunidades owenistas que surgiram as duas principais correntes de pensamento mutualista, a europeia e a americana. O mutualismo europeu é quase exclusivamente dominado pelos escritos de Proudhon, o famoso autor da frase "a propriedade é roubo", menos conhecido pelas suas outras frases "a propriedade é liberdade" e "a propriedade é impossível". Proudhon advogava a construção progressiva de instituições alternativas, através das quais ele pretendia abolir o Estado e o capitalismo, alcançando uma sociedade anárquica baseada em relações contratuais e no princípio do federalismo. Nesta sociedade de pequenos proprietários, as relações económicas seriam sobretudo entre pequenos produtores independentes e cooperativas geridas democraticamente. Warren e Tucker foram as principais figuras do mutualismo americano. A partir de inspiração das comunidades owenistas, eles desenvolveram uma teoria mutualista assente no individualismo e no laissez-faire. Só no início do século XX, as duas correntes mutualistas, a europeia mais próxima do socialismo e a americana mais próxima do liberalismo clássico, viriam a ser sintetizadas por Voltaire de Cleyre e Dyer Lum na teoria política do anarquismo sem adjetivos. A crítica social do mutualismo é, em primeiro lugar, uma crítica ao Estado, que os mutualistas veem como um instrumento de dominação. Todo o seu aparelho político é assente na coerção. Weber definia o Estado como monopólio do uso da força numa determinada área territorial. Para os mutualistas, as palavras-chave desta definição são monopólio e uso da força. O Estado tenta legitimar-se de diversas maneiras. O seu instrumento mais forte é a ideologia. Através do sistema de educação e dos meios de comunicação, divulga ideias do culto do governo, inevitabilidade do Estado e valores nacionalistas. Outras formas de legitimação são a ameaça de violência, a compra de apoios através da concessão de privilégios a determinados grupos sociais e o próprio sistema eleitoral. Apesar de tudo, o Estado é visto pelos mutualistas como um instrumento de agressão que sustenta um sistema de domínio oligárquico. A origem deste sistema data do início da Idade Média, com a conquista pelos nobres das comunidades agrárias autónomas. A intervenção do Estado permite ainda a ordem económica a que chamamos capitalismo. Esta ordem caracteriza-se pela monopolização dos meios de produção, permitindo a uma classe privilegiada expropriar os trabalhadores do produto do seu trabalho, através do lucro, da renda e do juro. O capitalismo é o produto de uma aliança entre as elites económicas e as elites burocráticas do Estado. Assim, um governo centralizado, omnipresente e controlador providencia determinados privilégios a certos atores económicos, permitindo a existência de corporações sobredimensionadas, hierárquicas e desiguais, que praticam preços quase monopolísticos. E entre estes privilégios podemos identificar o monopólio da terra, que consiste na distribuição desigual e na proteção da propriedade ausente, o monopólio do capital, através da cartelização do ramo financeiro e da restrição da capacidade de cunhar moeda, as patentes e a propriedade intelectual, o protecionismo, o monopólio agrícola através dos subsídios a grandes empresas agrícolas, as infraestruturas de transportes, de comunicação e a formação que socializam os custos das empresas sobredimensionadas, os protecionismos regulatórios, o monopólio da segurança, entre outros. Em suma, o Estado cria e sustenta esta ordem económica sobretudo de duas formas. Primeiro, através da recusa do acesso ao capital, dificultando investimentos independentes e pequenas empresas, obriga os trabalhadores a submeterem-se ao trabalho assalariado. E segundo, através de diversos privilégios aos atores económicos existentes, bem como barreiras de entrada a novos atores económicos, produzindo uma cartelização em oligopólio que beneficia a concentração do poder, preços excessivos, hierarquização, baixos salários,
aquilo a que chamamos capitalismo. A esta sociedade que acusam de autoritária, os mutualistas opõem uma sociedade baseada no contrato, na propriedade, na liberdade económica e no crédito livre. Esta ordem social seria anárquica na medida em que talvez o exemplo mais conhecido de uma cooperativa seja o Futebol Clube Barcelona. Os seus membros pagam uma taxa anual que os torna donos do clube e elegem democraticamente o presidente. Um dos exemplos mais bem-sucedidos deste modelo económico é a Mondragon. Começou em 1956, fundada por um padre espanhol, uma cooperativa de eletrodomésticos. Hoje é uma federação de cooperativas, o maior negócio do País Basco e um dos 10 maiores de Espanha. Engloba diversos empreendimentos económicos, como a produção industrial de eletrodomésticos, mobília, equipamento desportivo, maquinaria, como as finanças, a Caixa Laboral, o Banco da Mondragon, das empresas espanholas com mais liquidez, da formação, onde tem a sua própria universidade cooperativa, a Universidade de Mondragon, venda e distribuição. Outro bom exemplo de associação cooperativa são as escolas democráticas. O famoso romancista e anarquista Tolstói chegou a trabalhar numa escola democrática. No entanto, foi o filósofo e pedagogo americano Dewey quem mais contribuiu para a difusão desta forma de educação. As escolas democráticas partem do princípio que é natural numa criança querer aprender e descobrir coisas novas. Portanto, ao contrário das escolas comuns, não há aulas obrigatórias, não há sequer currículos uniformes. A criança vai criando o seu próprio percurso escolar, decidindo o que quer aprender em cada momento. Pode até decidir passar o dia inteiro a brincar. Não há testes obrigatórios, exceto aqueles exigidos pelo Estado. Todas as regras escolares são decididas em Assembleia Geral, pelo método de democracia direta, na qual cada aluno ou funcionário tem direito a um voto. A escola de Summerhill, na Inglaterra, é a mais antiga escola democrática em funcionamento. Fundada por Neil, um autor que se dedicava à escrita de livros sobre filosofia da educação, esteve ameaçada por muitas vezes, a mais recente das quais sob o governo de Tony Blair. No entanto, mantém-se aberta desde 1921. As uniões de crédito e os bancos cooperativos são os atuais herdeiros da ideia do Banco do Povo, perdão. A sua gestão é democrática. As decisões são tomadas ou por todos